Graça e paz, minhas lindonas, graça e paz a todos os meus amigos. E nós vamos continuar essa semana caminhando nos Salmos. Eu falei que tem um top 5, né, nos Salmos. Não de importância, tá bom? Mas eu selecionei os 5 Salmos que eu penso serem os mais conhecidos para a gente poder refletir essa semana. Hoje, o nosso Salmo é o 40, versículo 1. Esse salmo, como o 23, nasce de experiências de vida de Davi. Também é um salmo de Davi, né? Enquanto o salmo 23, ele fala de uma experiência do cotidiano. Dia após dia, ano após ano, ele foi acumulando a experiência de pastor e então faz um paralelo entre a vida dele como ovelha também, Deus como sumo pastor. O Salmo 40 já não é de um cotidiano, mas de algo que Davi experienciou muitas vezes. Perigo, perseguição, luta, problema. Está familiarizado com esses termos? Pois é, Davi também. Como ninguém, talvez Davi pudesse falar sobre esse tema. E o Salmo 40 é um bastidor de um momento desse. Um dos muitos que Davi passou. Então eu já começo aprendendo aqui com Davi, que todas as nossas tribulações, aflições, dificuldades também podem e devem virar testemunho, virar o momento de adoração ao Senhor. No momento cotidiano, né, de segunda a sexta, como a gente faz o nosso devocional aqui, nós devemos estar ligados, como o Salmo 23, porque quem é dona de casa, quem trabalha fora, quem dirige o dia inteiro, se esse é o seu cotidiano, com certeza Deus vai se revelar no seu cotidiano para você, e essa profissão sua, né, esse momento teu que ocupa a maior parte do teu tempo, com certeza será uma experiência valiosa para você viver com Deus. Mas também haverá momentos de dificuldade. E o Salmo 40, o Salmo de hoje, ele fala de um desses momentos. Ou seja, fica ligado porque as nossas lutas virarão testemunho. E durante elas, nós precisamos aprender a adorar ao Senhor. O Salmo 40, então, vai falar de um momento em que as coisas não estavam se resolvendo. As coisas não estavam clareando. As coisas não estavam ainda com uma perspectiva próxima, né? Mas Davi estava esperando. 2 lições valiosas sempre me chamaram a atenção aqui no Salmo 40, né? 2 lições valiosas, o esperar e o com paciência. Esperar e ter paciência ainda na espera são 2 coisas desafiadoras demais. Outro dia nós falávamos sobre como é mais fácil quando Deus nos solicita fazer alguma coisa, quando nós temos alguma coisa para fazer. Como para nós humanos é mais fácil, principalmente para a galera ansiosa, né? Porque esperar parece-nos que nós estamos desperdiçando tempo, que nós não estamos fazendo nada. E principalmente nessa era que nós vivemos. O tempo que nós vivemos adoecido é um momento de pressa, é um momento de tudo muito rápido, de tudo muito imediato. Então, esperar parece mesmo um desperdício de tempo. Há até uma canção aí na MPB, né, que diz que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas há um segredo nessa espera e a gente vai falar nesse segredo daqui a pouquinho. Vamos falar só sobre esperar. Primeiro, esperar tem 2 significados, assim, de cara a gente percebe, né? Esperar é aguardar. E aí tá um grande problema. Você já percebeu que se você falar com uma criança, espera, calma, não é agora, mamãe vai dar, mas é depois. Isso é um motivo para um problema danado? Pois é, a gente já vem, assim, desde pequenininhos com aquela sensação de onipotência, né? A hora que eu quero tem que ser. E a criança bota a boca no trombone mesmo. Então a gente já percebe com facilidade que esperar não é uma coisa natural para nós, né? Ou seja, nós temos que aprender. E como que a gente aprende a esperar? Esperando, exatamente. A gente aprende a dirigir dirigindo, a gente aprende a cantar cantando, a gente aprende a esperar esperando. Então, às vezes, a gente precisa passar por alguns processos mais longos,
justamente porque não sabemos esperar. E quando aprendermos, talvez sejam mais rápidos os processos. Fica a dica. Esse esperar, de aguardar, ele é importante. Não apenas para que a gente aprenda a esperar, mas também para que coisas sejam completadas. Nem tudo depende de um fator só ou de dois fatores só. Então Deus está montando todo o quebra-cabeça, enquanto isso senta aí e espera. É mais ou menos como se a mamãe estivesse fazendo a comida, né? E o filho faminto, que está querendo até comer qualquer coisa que ele vê pela frente, porque ele, na perspectiva dele, não pode esperar, ele está com muita fome e a necessidade dele é muito urgente, mas na perspectiva da mãe, esperar mais 15 minutos, mais meia hora, não vai prejudicá-lo em nada, ao contrário, vai dar a possibilidade dele ter uma refeição completa, nutritiva, gostosa, né, e em companhia ali da sua família. Então é mais ou menos isso que acontece no nosso processo de aguardar. Qual seria a diferença desse esperar? Seria o se precipitar. E isso tem sido um problema ao longo da história do homem, né? Então, como nós não conhecemos os tempos, nós só conhecemos este tempo, que é chamado de hoje, o agora, nós pensamos ser melhor para nós muitas coisas que não são e que precisam de tempo para serem apuradas. E aí a gente se precipita. Aconteceu até com o nosso pai na fé, Abraão, não é? Ele tinha uma promessa feita por quem não tem nenhuma possibilidade de ser infiel, mas ele achou que Deus tinha garantido um filho e cabia a ele então providenciar esse filho da forma como ele achasse mais eficaz. E ele aí então tem um filho com a empregada. Isso dá um problema tremendo, você conhece a história, né? Então, se aconteceu com Abraão, todos nós estamos sujeitos. Cuidado com a precipitação. Tá? Eu quero muito ser feliz, então vou meter as caras, eu tenho que conhecer alguém, eu tenho que sair, eu tenho que, né, chamar atenção, eu tenho que fazer acontecer. Claro que quem não é visto não é lembrado, mas não necessariamente quem sai pra caramba e se mostra a beça vai encontrar a pessoa certa, né? Isso depende de muitos outros fatores. E você quer um conselho? Espera no Senhor. Há um segundo significado em esperar, que é ter esperança. Esse esperar também pode significar ter esperança. E eu vejo que no Salmo 40, as duas coisas trabalhando muito bem, né? O aguardar e ter esperança dentro desse esperei com paciência no Senhor. Esse ter esperança, amados, tem uma coisa que cai bem para quem é crente, é ter esperança. Porque nós somos desafiados a viver por fé. E fé é até um passo além da esperança, né? Porque a esperança ela precisa de algum dado para ser alimentada. Já a fé é totalmente no escuro. Se nós andamos por fé, muito mais por esperança. Esperança, então, é moleza para quem tem fé. Esperança é muito mais fácil do que andar por fé. Esperança deveria ser alguma coisa normal, encontrada em qualquer cristão. Infelizmente, nem sempre é assim, não é? Ter esperança é o contrário de desesperar. Desesperar é muito triste, amados. Desesperar é perder completamente a esperança. E nós não temos esse direito. De verdade, não temos. Quando foi que Deus nos desamparou? Quando foi que Deus deixou de cumprir alguma coisa que Ele prometeu? Quando foi que Ele deixou de passar do nosso lado? Porque o profeta Isaías vai dizer que às vezes a gente passa pelo fogo, às vezes a gente passa pela água, mas Ele passa conosco. Uau! Isso é tremendo. Então, alguém que nunca nos desamparou, alguém que nunca mentiu para nós, alguém que nunca nos iludiu, alguém que nunca retirou a sua boa mão de sobre nós, por que perderíamos a esperança? Por que ficaríamos desesperados? A única explicação que eu encontro, pelo menos olhando para a minha vida, é que às vezes eu esqueço que eu tenho esse Deus maravilhoso e eu olho só para mim. E quando eu olho, né, poxa, já se passaram 5 anos, 7 anos, sei lá quantos anos, e eu ainda não alcancei. Poxa, eu sempre sonhei com isso e ainda não consegui concretizar. Poxa, eu já tentei tantas vezes e ainda não deu certo. Eu estou desesperada. É alguma coisa que é uma aflição que está muito forte, né? Uma aflição que está me entristecendo muito, doendo muito, e eu digo, estou desesperada, não sei mais o que fazer. Inclusive, não sei o que fazer, é um outro devocional aí, se você quiser, volta lá e assiste de novo.
Mas desesperar não combina conosco, aliás, não combina com Deus. Quem conhece o seu Deus não tem como, não tem motivo algum. Em qualquer situação que você possa imaginar, não há motivos para desesperança. Já chegamos à conclusão que desesperar não combina com a gente, né? Então vamos para a segunda lição, que eu disse que sempre, né, fica no meu coração quando eu leio o Salmo 40. A paciência. Paciência nesse sentido aqui tem a ver com resistência. Sim, para você ficar num mesmo lugar, resistindo ali às muitas vozes, resistindo talvez ao cansaço, resistindo talvez às dores, à tentação de fazer alguma coisa, você precisa de resistência. Essa resistência, para mim, é fenomenal. A condição de você continuar na mesma posição. Porque a gente, não, vou ficar, mas aí tá escurecendo. Vou ficar, mas, puxa, a pessoa talvez tenha esquecido de mim. Você se lembra que foi numa prova exatamente dessa que Saul foi rejeitado de vez? Saul, o povo, né? Eles tinham lá um sacrifício para prestar para o Senhor, mas quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Ele vai, se precipita por conta das vozes, né? Ele queria agradar ao povo, ele ficou preocupado do povo achar que ele era um banana, e ele faz o sacrifício no lugar de Samuel, achando que Samuel estava demorando muito. Então a primeira postura é: vamos fazer o sacrifício com o sacerdote Samuel, tudo certinho, mas ele não teve resistência, ele não resistiu à tentação de aparecer, de mostrar-se forte para o povo, de ser agradável, né? De ser aprovado pelo povo. Ele não resistiu à tentação de fazer, e ele faz o sacrifício. Logo assim que ele faz o sacrifício, Samuel chega e fala: você tá louco? O que passou na tua cabeça? Como que você pode fazer uma coisa dessa? E ele falou todos esses motivos. Eu não aguentei esperar, a verdade é essa. E ele deu os motivos furados, que são sempre furados, os motivos que a gente dá para não esperar com paciência, né? E Samuel então fala para ele: hoje o teu reino foi rejeitado, agora não tem mais chance. E quando Deus fala que não, é não mesmo. Quando ele diz que chega, chega mesmo. E não teve mais para Saul, né? Ele acaba com um fim trágico. Então quem não tem paciência, algumas pessoas: eu não tenho paciência. Eu sinto muito, mas vai ter que ter e vai ter que aprender. E a Bíblia lá na frente vai falar, inclusive, que tribulações geram paciência. Mais um motivo para a gente esperar. E tem que esperar com paciência, né? Então a gente vai passar por algumas dificuldades para chegar no ponto, para ficar naquele ponto. Eu gosto muito de cocada. E cocada é coco e açúcar. Basicamente, alguém pode inventar mais, botar leite condensado, leite em pó, sei lá mais o que, mas basicamente cocada é coco e açúcar. Mas tem um detalhe: o ponto. O ponto da cocada, minha amiga, não é fácil de achar não, hein? Poucas vezes você come uma boa cocada, porque demora muito, a meu ver. Mexe, 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 fogo brando, até alcançar o ponto, e você tem que conhecer o ponto de que tá bom, né, para parar aquilo ali, onde realmente você vai ter uma excelente cocada. Fora isso, você vai ter uma cocada, mas não vai ser uma cocada. E Deus sabe o ponto. E para chegar no ponto, tem que ter paciência. Paciência não é um dom que algumas pessoas têm, mas é um fruto, hein? Fica a dica aí, é um fruto do Espírito. E para encerrar hoje, eu falei que tinha um segredinho, porque esperar pode ser covardia, pode ser medo, pode ser frouxidão, pode ser um monte de coisa. Não fosse o salmista falar o que ele falou: esperei com paciência no Senhor. Eu poderia até ter começado de trás para frente, porque na verdade o que torna a experiência da espera e da paciência algo valioso aqui é que é no Senhor. Tem pessoas esperando com paciência no político, esperando com paciência na herança, esperando com paciência no advogado, esperando com paciência no remédio. Olha, se tem um lugar ou em alguém que a gente
pode, sem dúvida nenhuma, esperar com paciência, sempre vai valer a pena, é no Senhor. Outras esperas, eu gostaria até de abrir esse parênteses para falar com você. Se você está esperando alguma coisa de alguém há um tempão, talvez você esteja desperdiçando o seu tempo, tá? Homens são volúveis, homens mudam, homens não são de confiança. Nós não somos de confiança. Agora, alguém que merece nossa confiança é o Senhor. Se Deus falou para esperar, se você não tem um direcionamento, se você não tem uma resposta ou uma promessa diferente do Senhor, espera. E espera com paciência. Ele nunca vai te decepcionar. Mas as outras esperas, aí eu já não sei se vale a pena tanto assim paciência, né? Mas no Senhor é o segredo das duas lições do Salmo 40. Se é no Senhor, espera, e espera com paciência. Ele ouviu o meu clamor, é a conclusão do salmista, né? Então veja que uma espera com paciência no Senhor sempre terá um bom resultado. Quando? Não importa. Eu estou esperando com paciência, não é? E estou esperando com paciência naquele que me responde. No Senhor você nunca vai ser frustrada.